Quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queria fazer umas perguntas, só para você refletir um pouquinho, e elas têm tudo a ver com esse hino que nós acabamos de cantar. Você está perto ou distante de Deus? Perto ou distante? Na tua caminhada espiritual, você que já tem um tempo, talvez, de igreja, ou já aceitou a Jesus há algum tempo, quando você olha a tua condição hoje, você está mais perto de Deus, é o momento no qual você está mais perto de Deus, ou você olha para trás e pensa, eu já estive mais perto de Deus. Em algum outro momento na minha vida espiritual, eu já estive mais perto do que eu estou hoje. Você gostaria de estar mais perto de Deus? Será que existe espaço para a gente se aproximar mais de Deus do que nós estamos? Eu não sei como você responde a cada uma dessas perguntas, mas eu tenho a impressão que às vezes a gente se engana, achando que está perto de Deus, que estamos próximos de Deus, que somos próximos de Deus. Mas quando olhamos para a nossa vida, muitas vezes, para as coisas que nos acontecem, para os nossos problemas, para as dificuldades, para as lutas, e principalmente para a maneira como nós agimos e reagimos a essas coisas, talvez devêssemos realmente perguntar para nós mesmos, eu estou realmente próximo, perto de Deus? Ou eu estou me enganando, achando que estou perto, que estou próximo, porque eu ouço de Deus, eu falo de Deus, eu até converso com Ele todos os dias, eu estou aqui para me aproximar dEle, mas será que nós realmente entendemos o que significa estar perto de Deus? Será que em algum momento a gente realmente percebeu essa presença de Deus tão próxima de nós, de maneira que fosse assim inquestionável, sobrenatural? Não apenas a palavra, não apenas no concordar ou discordar, mas efetivamente no sentir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, primeiramente, que Deus quer que nós estejamos perto dEle. Deus quer que eu e você estejamos perto dEle. Ele nos criou para isso, Ele nos fez para isso. Lá em Gênesis, Ele fazia questão de todo dia, no final do dia, estar junto da sua obra-prima. Mas o que aconteceu de lá para cá que já não é mais desse jeito? Já não é mais face a face? Porque se a gente parar para pensar nesse tema, ou nesse aspecto da proximidade de Deus, se nós formos olhar friamente, irmãos, tirar todas as máscaras, as lentes, daquilo que muitas vezes conduz o nosso pensamento, e olhar friamente para essa realidade, será que nós realmente temos consciência do que significa estar próximo de Deus, o Deus que criou todas as coisas, tudo, 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 criou todo o universo, criou a natureza. A gente é obrigado a sair um pouco do nosso planeta, da nossa realidade, do nosso sapato, do nosso chinelo. A gente tem que sair para tentar lembrar quão grande é Deus. Porque parece que nós temos uma tendência muito grande de diminuir Deus, encolher Deus, para que Ele seja mais próximo de nós. Porque essa é a nossa realidade. Parece que nós precisamos de um Deus pequeno, quase que de carne e osso, para dizer assim, agora eu estou próximo de Deus.
Porque é tão fácil a gente se perder na dimensão da grandeza da própria obra de Deus. Obra, matéria. Quanto mais do Deus Criador que está por trás da obra. Que vamos ser sinceros, a gente não consegue dimensionar. A gente não consegue. E o que é pior, talvez, a gente não para muito para considerar. E talvez devêssemos parar mais tempo para olhar. Porque esse Deus grandioso, imenso, imensurável, sem tamanho, sem condições de ser definido na sua grandeza, quer estar próximo de mim e de você. Quer se aproximar. Ele se revelou assim lá no passado. Ele se revelou. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 19, só para a gente ter uma pequena amostra do que aconteceu quando Deus se revelou e se aproximou daquele povo que Ele estava escolhendo e formando para ser o seu povo, para que Ele estava se revelando. Eu queria ler com vocês alguns versículos, só para chamar a nossa atenção para essa dimensão da grandeza de Deus. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 9 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 16: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clangor de buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Alguma vez você já esteve em algum lugar que foi visitado por Deus dessa maneira? Onde havia tremor, tudo chacoalhava, tudo balançava, um ruído, um som sobrenatural ia aumentando cada vez mais. Nuvem, fumaça, glória, enchendo aquele lugar, e todo o povo olhando para aquilo. Deus se aproximando. Você consegue perceber nessas palavras, nessa descrição de Moisés, a dificuldade de explicar a grandeza da majestade e da glória de Deus quando Ele está perto, quando Ele se aproxima? Dá para sentir um pouquinho do gosto, da possibilidade de perceber a nuvem de Deus enchendo, mexendo com a natureza, tirando a natureza do seu eixo normal, porque Ele é dono da natureza. Só para dizer para o seu povo: eu estou aqui, perto. E o povo só via a manifestação da glória de Deus, porque as nuvens cobriam tudo, e eles não tinham dúvida de que Deus estava ali. E Moisés falava com Deus, e Deus respondia, e todo o povo ouvia a voz de Deus. E essa experiência foi tão sobrenatural que o povo falou assim: Moisés, nós não aguentamos, nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar aqui, vai você e fala com Deus, vai você e fala lá, porque a gente não vai aguentar isso aqui. É muita glória, é muita presença, Deus perto da gente. Mas é a vontade de Deus se aproximar de nós.
Quando nós vemos a obra de Jesus Cristo, a revelação presente de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, quando nós vemos Jesus Cristo agindo, você sai do Antigo Testamento, você vai no Novo Testamento, você vê uma vez mais Deus procurando se aproximar de nós, dizendo assim: olha, não é agora apenas com nuvem de fumaça, com tremor do monte, agora eu em carne e osso, através de Cristo Jesus, vou estar aí, frente a frente com vocês. A gente lê na palavra de Deus, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz assim, a partir do versículo 6, Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias ao meu Pai. De agora em diante conheceis e o viste. Aí disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai, e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Que quando verdadeiramente nós estamos próximos de Deus, próximos do Pai, assim como Ele era próximo de Deus, próximo do Pai, quando nós nos aproximamos de Deus dessa maneira, Jesus está falando assim: olha, vocês farão as obras que eu faço, e farão obras ainda maiores. Jesus está dizendo isso. Jesus é um exemplo e representação viva, enviado por Deus, para nos mostrar que é possível nos aproximarmos de Deus, a tal ponto que as nossas palavras sejam as palavras de Deus, a ponto de, em nome de Deus, fazermos os milagres que Deus quer fazer, porque Jesus falava, dizendo aqui, é Ele que faz. Antes, versículo 10, é o Pai que está em mim quem faz as obras. E Deus quer fazer as suas obras de milagre, restauração, libertação, através de nós também. Mas para que isso aconteça, precisamos estar perto de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. E será que isso está faltando para nós? Será que a gente não está próximo o suficiente de Deus? Existem pelo menos 4 coisas que precisamos, irmãos, preservar, separar nas nossas vidas e vivermos com intensidade para nos aproximarmos de Deus, para termos certeza de que estamos realmente próximos de Deus. A primeira delas é a santificação. Santificação. Santificação é como um GPS que nos mostra em que lugar nós estamos com relação à proximidade ou à distância de Deus. Porque quanto mais santos e santificados, mais próximos. Quanto menos santos, quanto mais distantes da santidade, menos santos, mais distantes de Deus. Essa é uma regra espiritual que o Senhor Deus colocou, porque Ele falou assim: sedes santos como eu sou santo. Então, para nos aproximarmos de Deus, precisamos viver santificação. Liga o teu GPS da santificação agora. Vê o que ele vai dizer. Quando a gente coloca o GPS no celular ou no carro, geralmente ele fala, com relação ao nosso destino, quantos quilômetros falta. 5 quilômetros, 10 quilômetros, 30 quilômetros. Coloca lá para você ver. Ele vai dizer, e às vezes faz até uma projeção do tempo estimado. Você vai chegar ao teu destino em 24 minutos. Se você seguir as orientações dele. Agora, espiritualmente falando hoje, liga o teu GPS agora aí, aperta ele. Vai com fé, irmão, vai.
sem medo de olhar para a telinha dele. Aperta aí. O que ele está dando aí? Qual a distância de Deus? Com base na santificação. O que ele está mostrando? Está perto? Está longe? Não estou nem com coragem de olhar. A santificação é indispensável para nos aproximarmos de Deus. O versículo de Hebreus, versículo 14, do capítulo 12 de Hebreus, que é tão conhecido, eu acho que foi mencionado até no final de semana passado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifique-se. Atentar para a santificação, irmãos, é nos separarmos efetivamente daquilo que desagrada a Deus, do mundo, das obras do mundo. Quando a gente fala do mundo, não é sair do planeta Terra, é você sair desse modelo mundano de viver a vida. Esse modelo mundano de ser feliz, que é uma baita enganação. Foi tratado aqui na lição bíblica hoje, de acreditar, por exemplo, que o dinheiro é o que traz felicidade, e por conta disso eu vou viver a minha vida atrás do dinheiro, eu vou correr atrás do dinheiro. E a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 28, que aqueles que são abençoados por Deus não correm atrás das bênçãos, pelo contrário, as bênçãos os alcançam. Diz lá, se você seguir ao Senhor, se você for fiel ao Senhor, todas estas bênçãos te alcançarão. Amém? Não está na Bíblia correr atrás das bênçãos. Se ela está fugindo de você, então alguma coisa está errada, irmão. Você está correndo atrás da bênção e a bênção está fugindo. Você está correndo e está cansando e não consegue alcançar a bênção. Que tal parar de correr atrás da bênção e fazer a vontade de Deus, se santificar, olhar para a tua vida e falar, Deus, eu estou aqui, eu quero ser santo na tua presença, purifica a minha vida, que as tuas bênçãos me alcancem. E a palavra de Deus é que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Todas estas bênçãos te alcançarão, se você escolher servir a Deus. Santifique-se. Cuidado com as escolhas. Santificação, irmãos, é escolher aquilo que nós assistimos. É passar o filtro. Geralmente os televisores ou sistemas de comunicação via televisão, sei lá, NET, Sky, tem lá um sistema de idade, onde você limita a idade, até para, né, com relação aos filhos, 10 anos, 12 anos, e você coloca lá uma senha. Já imaginou que bênção que seria, irmão, se esse mesmo sistema de comunicação tivesse lá um limitador com relação à santidade? Você seleciona, eu só quero ver programa que não atesta contra a minha santidade diante de Deus, amém? Você seleciona lá, você aperta. Aí tudo quanto é programa, filme, desenho, qualquer coisa que for, que atestar contra a santidade, está lá, bloqueado, proibido, não entra. O difícil é saber se ia sobrar alguma coisa. Será que se a gente tivesse botando a santidade, a mesma coisa para a internet, você tem lá um filtro na internet que você pode bloquear para evitar que possíveis imagens e coisas, né, pornográficas e outras coisas comecem a cair no teu computador. Você tem que colocar alguns filtros lá, que você não quer aquilo, você inibe, você proíbe. Se da mesma coisa, da mesma maneira, colocássemos esse filtro lá com relação à santidade, quantos sites iriam deixar de funcionar na nossa telinha lá? Ei, não está funcionando, não entra, bloqueado, bloqueado, bloqueado. E no nosso WhatsApp, no nosso Facebook? Santidade tem a ver com escolhas. Santidade tem a ver com escolhas. A gente escolhe ser santo, a gente escolhe aquilo que a gente assiste, a gente escolhe aquilo que a gente vê, a gente escolhe os lugares onde nós vamos, nós escolhemos aquilo que nós compramos. Ninguém nos obriga, a escolha nossa, santidade é a escolha. Escolha ser santo para poder se aproximar de Deus. A segunda coisa, irmãos, é purificação. Olha o que diz lá a palavra de Deus, na carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus. Olha aí,
Aproxime-se de Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está dizendo assim, olha, aproxime-se de Deus. Tome essa decisão, e Deus vai se aproximar de você. Porém, contudo, entretanto, purifique-se. Gente, a purificação é olhar para a nossa vida, para identificar os erros e retirá-los do nosso coração, tirá-los do nosso caminho. É olhar e identificar os pecados e abandonar os pecados. Pedir perdão, se arrepender e deixar. Purificação é passar o pente fino. É tirar aquela poeirinha que está no canto, que está lá acumulada. É tirar o móvel do lugar. É mexer o nosso coração e tirar aquilo que está tanto tempo parado para ver se não tem sujeira lá embaixo. Davi era um expert nisso, ele fala no Salmo 139, Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Você pode dizer, Davi era meio encanado demais com essa coisa, né? Parece que ele era tão assim, obcecado por isso. Mas sabe por que ele era assim? Porque Davi era o cara segundo o coração de Deus. Isso te diz alguma coisa? Ele sabia que ele tinha que olhar para as suas atitudes, para os seus atos, ele tinha que olhar para o seu depósito de pensamentos, de vivências, ele tinha que olhar para aquilo e saber se alguma coisa ali não agradava a Deus. Isso é purificação. É olhar para aquilo que a gente tem à nossa volta, aquilo que nós estamos usando, e perguntar, será que isso desagrada a Deus? Preciso tirar da minha vida. Purificai as mãos, lavai os corações, as vossas vestes. Isaías capítulo 1, capítulo 1 de Isaías é uma palavra de Deus tão forte para com o povo. Eu não vou ler inteiro, apenas aqui os versículos 16 e 17, e talvez o 18, diz assim, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai as causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é algo vermelho, intenso, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Purificai-vos, lavai-vos. É algo pelo qual nós devemos passar com frequência. É algo que nós devemos buscar continuamente em Deus. É algo que tem que fazer parte da nossa rotina diária ao nos aproximarmos de Deus. Por isso que essa impressão de que nós vamos nos afastando de Deus e não percebemos, vai se materializando e vai criando sentido, porque a gente não tem muitas vezes o hábito de fazer isso. E a gente não percebe que na medida que a gente vai acumulando sujeira, Deus vai se afastando. Não é que Deus se afasta, é que a gente que vai descendo, né? Aquela escada rolante que deveria ir para cima, começa a ir para baixo. A gente pensa que está andando, mas está andando para o lado errado. Porque nós não estamos tratando daquilo que é essencial para Deus. Corações puros, mãos limpas, mentes limpas. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, olha para as promessas que Deus tem para você. Dá uma olhada naquilo que Deus tem para a tua vida. Consciente disso, ciente disso, não perca isso. Purifique-se. Purifique-se, tanto na carne quanto no espírito, para que possamos nos aproximar de Deus. Terceira coisa, obediência. Não dá para se aproximar de Deus sem obedecê-lo. É impossível estarmos perto de Deus e não obedecermos às suas palavras. Lá em Samuel, aquele versículo que é tão conhecido, Samuel capítulo 15,
A gente encontra assim, quando Samuel está tratando com Saul, 1 Samuel capítulo 15, 22. Porém Samuel respondeu a Saul: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Dá para se aproximar de Deus sem obedecê-lo? Dá para querer estar perto de Deus e falar: Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Eu só não quero fazer nada do que o Senhor pede para eu fazer. Mas eu quero estar junto, entendeu? Sair na foto, no selfie. Sair na selfie com Deus ali. Mas você faz o que Deus pede para você fazer? Olha, quando dá eu faço. Mas o negócio é que eu quero estar perto de Deus. Mas não dá. Não dá. Obedecer é um negócio complicado para a natureza humana. Eu aprendo isso com os meus filhos. O Gu e a Isabela. Com frequência, acho que eu e Thaís, eu falo: filhos, o papai não precisa falar 3 vezes para obedecer. Eu acho que sou o único pai que fala isso para os filhos, tá? Então vocês me permitam usar esse exemplo. Filho, o papai não tem que falar 3, 4 vezes para você ir tomar banho. Não tem que falar 4, 5, 6 vezes para você estudar. Filho, uma vez é suficiente. Obedece, filho. Obedece, filha. Eu não vou perguntar quem já falou assim para os seus filhos. Eu tenho que falar assim com os meus filhos. Filho, não precisa falar. Só que enquanto eu meditava e preparava essa mensagem, Deus veio falar bem forte no meu coração e falou: filho, você está entendendo? Você está entendendo? Meu filho, Pablo Júnior, você está entendendo? Não é mais fácil obedecer na primeira? Por que eu tenho que falar tantas vezes para você, Pablo? Por que eu tenho que falar tantas vezes para você fazer isso, fazer aquilo, ou não fazer aquilo, não fazer aquilo outro? Aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Os nossos filhos nos ensinam aquilo que Deus trata com a nossa vida, não é diferente. Assim como os nossos filhos reagem, têm dificuldade a reagir à primeira palavra, que para nós seria uma representação de obediência. Será que nós também, assim, diante de Deus, não fazemos da mesma maneira? Quer dizer, Deus está falando, falando, falando. Gente, há milhares de anos Deus está falando. Né? Quantos anos tem? E a gente está insistindo, será? Ou resistindo? Está faltando obediência na tua vida? Está faltando realmente cumprir aquilo que Deus está revelando para você? Como bênção, bênção, bênção. Deus não te pede obediência somente para que você fica: ai, muito bem, está fazendo o que eu estou mandando. É assim que eu quero. Deus não nos trata assim. Para mostrar quem é que manda. Agora eu quero ver você dizer que não vai obedecer. Deus não nos trata assim. Ele fala: filho, obedeça. Porque se você não obedecer, não dá para você viver as bênçãos que eu tenho para a tua vida. Não dá para a gente estar próximo sem obediência, não dá. Sem obedecer a Deus, a gente não tem como se aproximar dEle. Última coisa, irmãos, para nos aproximarmos de Deus. É impossível nos aproximarmos de Deus sem temor. Temor. Ninguém se aproxima de Deus sem temor de Deus, irmãos. Talvez a dificuldade é que a gente confunda temor com medo. A referência que eu mencionei aqui, do livro de Êxodo, se a gente for ver lá em Deuteronômio, no capítulo 5, quando Moisés está contando novamente aquilo que tinha acontecido, e ele está contando para o povo como é que foi aquela experiência de quando Deus desceu. E o povo veio para Moisés e falou assim, versículo 23 do capítulo 5, quando ouviste a voz no meio das trevas e viste o monte ardente em fogo, chegaste-vos a mim, Moisés falando para o povo, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste,
O Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Mas agora, por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá, e morreremos se continuarmos ouvindo a voz do nosso Senhor Deus. Qual o mortal como nós que ouviu a voz de Deus, versículo 26, do Deus vivo falando do meio do fogo e sobreviveu? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Então nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. O povo disse para Moisés. Ouvindo o Senhor as palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, olha que Moisés falando para o povo, olha, o Senhor ouviu o que vocês disseram lá naquele momento, e Deus falou para mim assim, versículo 28, eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, e em tudo falaram bem. Como assim? O povo está dizendo que ele está com medo, que está tremendo de medo, com pavor, que é melhor que Moisés vá lá e fale com o povo, porque o povo não tem condições de ouvir, eles não querem ouvir a voz de Deus, preferem que Moisés os represente. Deus ouve tudo isso e fala para Moisés, e fala assim, olha, em tudo eles falaram bem. Deus falou isso para Moisés. Aí o versículo 29, Deus revela qual era o sentimento de Deus com relação àquilo. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo o tempo guardassem os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus olhou o coração daquele povo e fala assim, eu não estou vendo nesse povo temor, eu estou vendo medo. E eu não me revelei a vocês para que vocês tivessem medo de mim. Porque eu não me revelei a vocês para destruir você. Deus não se revela a nós para nos destruir. Deus se revela a nós para que possamos temê-lo. Temor é reverência, temor é respeito, temor é consideração, temor é consciência de quem é Deus e quem somos nós. E aí Deus fala para o povo assim, quem dera o meu povo tivesse tal coração que me temesse. Você está entendendo que Deus quer que você tenha temor diante dEle? Você está entendendo que Deus quer que você tema? Que você reconheça quem é Ele? Uma das coisas difíceis de educar os filhos é a gente saber se ao educá-los e ao corrigirmos os nossos filhos, nós estamos conseguindo passar para eles temor e respeito ou terror e medo. Quando a gente pede para os nossos filhos fazerem alguma coisa, eles fazem porque aprenderam a respeitar, nos respeitar como pais, ou porque eles estão com medo da consequência, do chinelo, da cinta, do cantinho, do castigo. Com Deus é a mesma coisa. Nós estamos andando diante de Deus por temor, porque nós sabemos quem Ele é, porque nós temos consciência de quem é Deus. Nós sabemos que as suas promessas são fiéis, que Ele é poderoso, que Ele cura, salva, resgata, faz milagres, maravilhas, sustenta a nossa vida. Ou porque nós temos medo? Se nós tentarmos nos aproximar de Deus apenas com medo, nunca iremos conhecer a Deus. Temer, no sentido de ter medo, é uma coisa que nunca vai revelar a grandeza de Deus para nós. Mas se nós realmente buscarmos temê-lo com todo o nosso coração, fazendo a sua vontade, procurando realmente compreender a grandeza de Deus, o propósito de Deus, os seus planos para as nossas vidas, nós poderemos nos aproximar de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você está perto ou longe de Deus? Na tua caminhada cristã, você já esteve mais perto
Você está mais perto agora? Ou você identifica na tua vida que ainda precisam vários passos para se aproximar de Deus? E que Deus está te chamando para se aproximar dEle. Porque Ele quer você bem perto dEle. Mas para que isso seja uma realidade em nossas vidas, a gente precisa viver a santificação. Nós precisamos nos purificar todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. E graças a Deus que nos deu Jesus Cristo. E o sangue dele é suficiente para nos purificar de todas as iniquidades. Graças a Deus, porque não existe iniquidade que não possa ser retirada da tua vida hoje, se for necessário. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Se você realmente buscar a presença de Deus, de todo o teu coração. Olha os teus caminhos e avalie se você realmente tem obedecido a Deus em tudo que Ele pede a você. Ou se você tem obedecido a Deus apenas naquilo que te interessa, naquilo que é mais fácil aos teus olhos. E avalie se você realmente tem no teu coração o verdadeiro temor a Deus. Eu não sei o que mudaria se a gente tivesse essa real consciência do que é ter temor a Deus. Como nos comportaríamos aqui na casa de Deus? Como você se comportaria aqui, nesse lugar? Se você realmente tivesse consciência da presença dessa glória que quando desceu no Monte Sinai fez tremer tudo, abalou tudo. E se apenas um simples e leve orvalho dessa mesma glória começasse a cair aqui hoje, suave, serena, glória de Deus, presença de Deus, se ela começasse a cair agora sobre a tua vida, e você sentisse pelo Espírito Santo o orvalho suave de Deus caindo sobre a tua vida, como você agiria aqui na casa de Deus, ciente de que Ele está aqui, de que Ele está presente, de que Ele quer se aproximar? Eu quero crer, irmãos, que Deus está nos chamando para que a gente acelere o passo para se aproximar dEle. A gente está perdendo tempo. Se não estamos sentindo a glória de Deus, se não estamos vendo a glória de Deus, se nós não estamos percebendo Ele na nossa vida, a culpa não é dEle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ou é ao contrário? Dá no mesmo, né? Ele continua sendo. Ele continua sendo. Será que a gente não está perdendo? Será que nós não estamos ficando para trás? Será que nós estamos assim tão acostumados com essa nossa realidade limitada, irmãos, que a gente não percebe que Deus quer que nos aproximemos dEle? Aproxime-se de Deus. Dê um passo em direção a Ele. Tenha coragem de rasgar espiritualmente as tuas vestes, o teu coração, e falar: Deus, eu preciso me aproximar de Ti. Eu não vou aceitar para mim uma vida medíocre, distante da Tua glória e da Tua graça, porque eu sei, eu compreendo pela Tua palavra, que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Deus preparou para nós coisas que nunca subiram ao coração do homem, nenhuma voz ouviu, nunca ninguém viu. Essas são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que estão próximos dele, aqueles que se aproximam. Salmo 25, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O segredo, a proximidade, a bênção. Tome hoje uma decisão de se aproximar de Deus. Avalie a tua vida. Não se conforme em ser apenas um conhecido que passa distante da glória de Deus, porque Deus te permitiu entrar com ousadia no Santo dos Santos. Jesus Cristo veio e rasgou o véu com a sua morte de cima a baixo, para que não houvesse mais limitação, para que pudéssemos nos aproximar.
Aproxime-se de Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar.